Então, Marcos, eu preparei aqui algumas perguntas, né, mas gostaria que você falasse antes um pouquinho do que é ansiedade, né, e há diferença entre medo e ansiedade? Certo. Bom, vamos lá, né, já vou começar por aí. Olha só, pra gente primeiro entender o que é ansiedade, porque ansiedade é uma palavra que nos últimos anos ela vem ganhando toda uma amplitude de significados. É uma palavra que dificilmente uma pessoa no dias atuais não ouviu na vida, e é uma palavra que tem muito misticismo sobre ela, né. E aí seria para começar a dizer o que é ansiedade, é interessante saber o que não é ansiedade. E aí, na ideia de dividir o que seria ansiedade e o que seria ânsia. Vamos imaginar aqui, às vezes eu recebo paciente no meu consultório, e aí alguns os pacientes chegam com a seguinte fala: "Olha, Marcos, eu sou muito ansioso". E aí eu vou investigar, né, o porquê, porque ele acha isso, porque eles consideram uma pessoa ansiosa, essa pessoa muitas vezes chega com um relato mais ou menos assim: "Olha, eu me programo para fazer uma viagem, e aí no dia anterior eu já não consigo dormir direito, eu fico pensando como vai ser a viagem, já fico ansioso para chegar logo". Olha, nesse momento aí o que está acontecendo não é ansiedade, é ânsia, né, eu estou esperando algo bom acontecer. Se por acaso a pessoa ela tá com medo de ir à viagem, ela pensa que lá vai acontecer alguma coisa ruim, ela não quer ir, aí sim a gente pode procurar com ansiedade. Mas se você por acaso compra algo na internet, esse algo tem um tempo de espera para chegar em casa e você fica ansiando isso chegar, ou seja, você está animado com a possibilidade dessa coisa chegar na sua casa, tem uma expectativa, positiva ali em volta, isso não é ansiedade, tá. Ansiedade, no fim das contas, é um processo, é uma reação natural no nosso corpo frente, a algo que o nosso corpo entende como uma ameaça. Então, a ansiedade é justamente uma reação que é esperada do organismo. E aí entra uma diferença também, além da ânsia e da ansiedade, diferenciar a ansiedade de medo. É porque existe uma diferença. Quando eu penso em medo, eu posso entender esse comportamento com, olha, tem alguma coisa ruim que está acontecendo. Enquanto a ansiedade é justamente o receio dessa coisa ruim vir a acontecer. É quando esse aversivo, essa coisa ruim, está lá no futuro. Só que mesmo estando lá no futuro, eu já começo a sentir essa coisa ruim agora. Vou imaginar uma atividade simples para facilitar esse entendimento. Vamos dizer que eu tô em casa, saio da minha casa e tô andando na rua e de repente eu encontro um cachorro. E eu tenho medo desse cachorro vir e me atacar. Ele começa a latir pra mim, começa a mostrar os dentes, e aí isso desperta em mim uma sensação de medo, tá. Então, talvez eu comece a tremer, talvez eu comece a faltar o fôlego, começo a, sentir um frio pela espinha, né, um o meu organismo, o meu estômago de maneira geral começa a ter aquelas borboletas, isso medo, o cachorro tá ali na minha frente. Mas quando eu, nem sair de casa e já fico pensando: "Eita, eu vou sair de casa e eu não vou passar naquela rua, porque naquela rua vai ter um cachorro", e eu já começo a sentir os mesmos sintomas como se o cachorro estivesse na minha frente, aí isso sim é ansiedade. A diferença do medo para a ansiedade é que no medo, a coisa ruim tá acontecendo, é algo imediato, enquanto na ansiedade, a simples ideia de eu pensar que esse algo ruim vai acontecer, já ocasiona no meu organismo as mesmas reações que comparado a essa coisa já presente. Talvez não na mesma intensidade, mas com uma topografia, com um modo muito semelhante. Ah, E isso acontece, Marcos, paciente que vai realizar um exame de ressonância magnética, por exemplo, as antecipação do pensamento ou pensamento acelerado sobre o que vai acontecer, o que acontece na mente desse paciente? Sim. Já tem olha só, quando a gente pensa em ansiedade, ansiedade normalmente é um termo, é um guarda-chuva, tá. Quando alguém fala assim: "Olha, eu sou ansioso",
no fim das contas a pessoa não fala muita coisa pra mim. A gente pode pensar a ansiedade, por exemplo, já que como fosse uma escadinha, sabe, um gradiente. Porque olha só, dificilmente, e eu tenho que digo isso para meus pacientes, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa que de fato seja importante na vida e não tenha um pouco de medo ou de ansiedade. Olha, se você não sente medo de ansiedade, talvez faça essa coisa não seja importante, né. Eh, um mais nervosismo embutido. Então, em procedimentos, na vida como um todo, sentir ansiedade é algo normal. A gente entende hoje que a ansiedade é como se fosse uma inimiga, mas no fim das contas, se tá lá é porque é funcional em algum momento. E a gente pode entender a ansiedade, Jaqueline, como se fosse uma escadinha, entendendo que todo mundo tem ansiedade, então é extremamente normal, é até saudável para esses momentos, porque nos prepara para esses momentos. Talvez o sujeito ele esteja justamente fazendo um exame de ressonância magnética, porque, tá ansioso. Tipo assim, a ansiedade move ele à ação de se cuidar. Então talvez seja de fato a própria ansiedade que esteja movendo o sujeito a fazer esse procedimento médico. Então nesse sentido a ansiedade é algo bom para ele, uma ansiedade normal. E ansiedade a gente entende como uma ansiedade que é uma ansiedade exagerada, sabe. E é quando a ansiedade ela acontece de uma maneira desproporcional ao que de fato está acontecendo naquele momento.